Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar, é irresistível. Eu estou usando o meu sempre, agora só falta você. Para comprar é fácil, basta acessar www.avalonjoias.com.br. Eu espero a sua visita. As eleições brasileiras para presidente da República estão para ocorrer. Os temas ético-morais se misturam com os temas econômicos. Por isso mesmo, posições religiosas adentram também o debate. Nesse contexto, há alguns que acham que os candidatos representam a mesma coisa. Mas será? Não é possível que o olhar da filosofia consiga ver que amadurecemos politicamente e democraticamente e que os nossos partidos estão mais definidos doutrinariamente? Vamos conversar hoje sobre os temas dos presidenciáveis e também sobre o perfil dos candidatos e partidos. Seja muito bem-vindo à Hora da Coruja dessa terça-feira. Paulo, boa noite. Boa noite, Fran. É o assunto do momento, não tem como a gente não conversar sobre política. Já tivemos 2 debates, um inclusive hoje à tarde, que foi no SBT, a gente pôde assistir ao vivo. Não vi tanta diferença entre o primeiro debate e esse segundo debate, Paulo. Eu vi um pouco de diferença, sim. Quer dizer, eu acho que para a filosofia, é ótimo que esteja ocorrendo esse debate agora. Né? Por quê? Porque filosofia política é diferente da ciência política. Né? A ciência política faz a análise das situações, análise de conjunturas, as relações estruturais entre macro e microeconomia. Mas a filosofia política, portanto, o nosso caso aqui, ela tem um caráter sempre de resgatar a origem da filosofia política, a origem dela, que é a utopia. A filosofia política nasce das discussões sobre a utopia, as utopias clássicas. E a filosofia política nunca perdeu isso. Então, sempre quando o filósofo discute as questões políticas, ele sempre enfia na discussão as questões teleológicas, as questões de finalidade, as questões normativas, né? Afinal de contas, o que é que se vai fazer, né, para a felicidade do homem? É menos uma análise de conjuntura e sempre mais uma perspectiva semi-utópica, digamos assim, né? Uma perspectiva normativa. Quer dizer, na filosofia precisa haver um ponto de chegada, um ponto de um resultado, né? Ou, digamos assim, um horizonte. E nesses termos, vendo por esse olhar, o horizonte do debate da Bandeirantes e para o debate do SBT, o horizonte melhorou um pouco. Certo. Os partidos, inclusive, os candidatos e os partidos se definiram mais. É mais tranquilo hoje. Né? E eu fiquei contente, por quê? Porque, ao contrário do que muita gente diz, não é um melê. Né? Não é esse negócio, eu não sei o que é esquerda, eu não sei o que é direita, não sei. Não, isso é conversa fiada. Quem faz uma análise filosófica percebe claramente que está muito bem definido o quadro doutrinário. Quer dizer, hoje ficou muito claro, né, na fala da Luciana Genro, um partido de esquerda tradicional. Exato. Né? Que dá combate ao capitalismo. Sim. Ficou mais claro hoje isso? Ficou. Né? Eu acho também que ficou mais claro a Marina tentando ser aquela candidata independente. Sim. Né? Como se, assim, ela tem o partido, ok, mas ela funciona como uma candidata independente. Sim. Até na explicação do Eduardo Jorge falando, quando ela foi candidata pelo PV, a presidência ele mostrou pelo PV. Que ela já vinha, né, independente. Isso. Né, quando juntou com o PV. Isso. E que está independente agora no PSB. Portanto, ela não é a característica do PSB. Não. Né? Ela tem uma pegada muito mais liberal. Né? Tanto é que ela se aproxima muito do Aécio. As pessoas podem achar, mas o Aécio é do Partido Social Democrata. Mas veja, o nome não importa. Por quê? Porque a social-democracia no Brasil foi assumida pelo PT.
O PSDB abandonou o programa social-democrata, né? Ele abandonou, ele não foi adiante, ele se vinculou a um programa liberal. E a social-democracia, né, digamos assim, o socialismo reformista, ficou para Dilma. Tanto é que a Dilma insiste, né, numa plataforma de características centralmente social-democrata, e hoje ficou bem definido isso na hora que ela insistiu que ela está atravessando a crise internacional, que existe sim, né? Não é como a S diz que não existe, existe a crise internacional, e ela está atravessando a crise internacional sem desempregar. Então, esse é uma plataforma social-democrata. Né? E também no sentido quando ela fala que ela quer que todo mundo seja classe média. Sim, também. Né? Isso no debate lá, na conversa lá com o William Bonner. Né? A outra definição também que melhorou bastante foi a própria definição do PV. Né? Quer dizer, em um determinado momento o Eduardo Jorge falou assim, olha, eu posso até gostar da democracia direta, de vários modos da democracia, mas a democracia representativa é o caldo do rio. Né? Ao falar isso, ele dá força para o parlamento e, portanto, ele se diferencia do PSOL, né, que não faz essa declaração clara da democracia representativa. Né? Embora os deputados do PSOL trabalhem bem na democracia representativa. Agora, uma outra definição também que ficou interessante é a da própria Marina. Né? Por quê? Porque ela mostrou que ela não consegue, ela própria, né, amadurecer politicamente. Eu não estou falando que isso é ruim. Não estou falando que isso é ruim. Eu estou falando que ela passou 4 anos dizendo que ela jogava tudo para plebiscito e ela está de novo agora falando que ela joga tudo para plebiscito. Então, se ela não consegue amadurecer, isso não é bom nem ruim. Significa o quê? Que daqui 4 anos ela também não vai amadurecer. Entendeu? Então, essas questões vão ficar pendentes. Não vão passar pela presidência da República. Você estava falando que então, isso aí também mostra uma definição de que tipo de liberalismo que ela está gerenciando. Paulo, você estava falando que esse debate você achou, né, que de certa forma melhorou. Eu acho que este é o grande papel da democracia. A democracia se faz em debates, se faz em conversas. Mas às vezes... Cada vez mais... Tudo bem, às vezes o limite de tempo atrapalha, não convidar todos os candidatos à presidência também acho que atrapalha um pouco na nossa democracia. Mas o que eu quis dizer que eu não vi diferença foi na questão de temas. Os mesmos temas trazidos no primeiro foram os temas trazidos no segundo. Achei que eles iam tentar explorar algumas coisas diferentes, inclusive a polêmica que a Marina se meteu no final de semana. Bom, mas para isso, vou dar alguns recados. Eu selecionei alguns vídeos que a gente pode assistir no primeiro debate, para a gente conversar sobre alguns temas e tudo mais. Selecionei essa questão que envolve a Marina e vou pedir para vocês participarem, porque o programa não é feito sem vocês. Mandem perguntas para a gente, comentários e tudo mais. E vamos assistir, então, o primeiro trechinho de vídeo que eu selecionei para a gente conversar. Pergunta à candidata Marina Silva. Candidata, a senhora tem falado muito sobre a nova política. Logo que assumiu sua candidatura, apressou-se em dizer que não subiria em determinados palanques, apoiados pelo seu partido, muitos deles. Entre eles, um dos mais íntegros e preparados homens públicos do país, o governador Geraldo Alckmin. Aí disse que o seu vice faria isso. Dias depois, disse que gostaria de governar se vencer as eleições com o apoio de José Serra, o mesmo a quem a senhora negou apoio em 2010. Será que a nova política não precisaria ter também uma boa dose de coerência, candidata? Essa veio a questão. Aí, com relação a isso, essa questão, desde o primeiro debate não tinha surgido ainda o problema da incoerência, mas a Marina é vista como uma candidata da incoerência. O que eu disse para você, veja só a que ponto nós chegamos, né? Quer dizer, de um ponto de vista nós melhoramos, porque o quadro está mais claro. Quer dizer, o PT assume agora claramente uma posição social-democrata. O PT não é um partido comunista, um partido revolucionário, ela é um partido de esquerda com uma plataforma social-democrata e pela primeira vez está aplicando. A questão do desemprego é fundamental. O PT não está desempregando, está segurando o emprego. Então isso aí é uma plataforma social-democrata. Agora, o Aécio, né, ele foi para uma plataforma liberal e não tem como voltar. O PSDB foi para uma plataforma liberal e não consegue voltar. Esse que é o drama. Agora, o interessante do debate é que justamente cai para o Aécio o papel de trazer a Marina para o campo do qual ela quer sair, desmistificando
a ideia de nova política. Exatamente. Né? Ele vai fazer esse papel. Né? É. Olha só a ironia do destino, né? Quer dizer, ele tem que fazer o papel de destruir, né, a candidatura que ele poderia até inflar se ele estivesse de fora. Né? Exato. Ele vai ter que fazer. E é verdade o que ele falou. Né? E é verdade o que ele falou. Quer dizer, uma nova política não se constrói com você. Nesse debate mesmo, é o debate que ela fala que ela vai fazer a política com o banco de reserva do PMDB, PT e PSDB. Quer dizer, primeiro, né, se você vai fazer com o banco de reserva, então você vai fazer com o pior. Né? Teoricamente seria isso. A reserva do PT, inclusive, está presa. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de reserva. Tem que tomar cuidado, que vai tirar da cadeia, então, os caras. Quer dizer, então, isso aí, né, outra coisa que pesou para os dois lados contra. Por quê? Porque se ela falar que o Lula e o Fernando Henrique são o banco de reserva, né, aí ela piora tudo. Porque esses caras são os coordenadores, os chefes dos partidos, se eles são o banco de reserva, né? Ela está desmerecendo, ela tá desmerecendo. Todo o trabalho deles. Então, ela entrou por uma via que ela mesma... Mas tudo tá isso, Paulo, né, por causa dessa característica que a Marina tem de ser uma candidata independente, né? Então, por exemplo, ela é uma candidata independente no sentido de que ela não tem ainda uma marca, um grupo de trabalho, um grupo de trabalho formado no sentido assim, olha, quem vai trabalhar comigo são as pessoas do meu partido, do partido que estão de coligação comigo e tal. Não, ela tenta fugir disso. Então, querendo introduzir essa nova política que a gente quer ouvir. Eu estou me incluindo aí numa classe média escolarizada, que é o eleitor da Marina, que está querendo ouvir o quê? Está querendo ouvir, eu não quero mais que as pessoas comandem segundo um partido, ou seja, eu quero uma pessoa que tem independência a ponto de falar, olha, meu partido acredita nisso, mas eu sou uma pessoa independente que eu sei que o melhor para o Brasil é o outro, então eu quero outra coisa. Nem é bem o partido, né? A maneira como... Ou então fazer alianças as alianças foram feitas. Exatamente, né? ou fazer alianças que acham incoerentes, né? Como, por exemplo, o Maluf contando no conjunto com o PT para governar. Eu acho que o que descaracterizou a política brasileira de aliança, porque governar no regime democrático é fazer alianças, não tem outra saída. Mas o que descaracterizou foi a tentativa, desde o início, do PT não admitir, né, a possibilidade de você fazer uma negociação no Congresso um pouco menos, digamos assim, um pouco mais escrupulosa, porque foi feita duas tentativas. No primeiro momento, a tentativa de tomar o Congresso pela via da ilegalidade, pela via do mensalão. E num segundo momento, a tentativa de tomar o Congresso pela via legal, mas prostituída, que é você entregar os ministérios aleatoriamente até para partidos de extrema-direita, né? Negociar tudo, negociar até a Comissão dos Direitos Humanos para deixar o Feliciano, lembra? Quer dizer, negociou-se tudo. Então, no primeiro momento, vamos tentar domar o Congresso pelo mensalão. Num segundo momento, vamos tentar domar o Congresso através da negociata. Isso descaracterizou a política brasileira. Não estou falando que isso é culpa do PT somente. O PSDB no governo também fez essa política. O PMDB no governo, lá no Sarney, também fez essa política. Quer dizer, o problema é que nós não estamos conseguindo sair dessa situação. É verdade. Né? Em outras palavras, Fernando Collor, quando pediram para ele, olha, o Lula vai ser presidente agora, e ele já com os direitos políticos cassados, ele falou, só dou um recado para o Lula. O problema é o Congresso. Nós estamos com esta questão desde o Vargas. O problema é o Congresso. Mas sabe o que é o problema? Nós não sabemos lidar com a independência dos poderes. E esse problema foi colocado para Dilma hoje, né? Que é uma das críticas da Marina, se não me engano, a Dilma, que eu acho muito coerente. Não assumimos os nossos problemas. Então, a primeira coisa para você tentar consertar é você assumir que você tem problema em diversas áreas. Esse é um dos problemas, faz muito tempo que estamos falando nisso, todos falamos nisso, sabe-se que é um problema, o próprio PT sabe que é um problema e ninguém toca nisso. Por quê, Paulo? Mas porque nós estamos com eleição, com muitas eleições. Nós estamos com muitas eleições, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Então, quando nós temos um desafogo para poder revelar as nossas fraquezas, vem a eleição então, tudo tem que estar perfeito. E aí tudo tem que estar perfeito e a campanha se arrebenta. Né? Então, isso está fazendo, o excesso de eleições está fazendo com que a gente perca. Não estou dizendo se é mal ou ruim, estou constatando. Estou constatando essa situação dos problemas da nossa democracia. A nossa democracia tem 2 problemas graves.
Caciquismo. Né? Não existe caciquismo na democracia americana. O candidato, ele faz uma carreira, ele nunca chega na presidência... Porque ele é filho do candidato. Ele pode ser uma e... pessoa rica ou pobre, mas a carreira política tem que ser feita. Tanto é que é sempre um senador. Sim. Tem que passar pela carreira política, tem que ser experimentado, tem que ir na base. No Brasil, só há um político que fez isso, desde o Vargas. Que foi o Lula. Que é o Lula. Os outros políticos não conhecem as cidades pequenas brasileiras. Quando eles passam de carro. Eles não tiveram o quê? Paciência para construir uma carreira para ser presidente. Né? Esse mérito o Lula teve. Ele imitou os candidatos americanos. Saiu aí durante 3 anos naquela caravana e andou o Brasil inteiro, conversou com as pessoas. Uhum. Né? Então, o americano faz isso. Ele faz isso. O Obama, para se eleger, ele teve que ir lá na escolinha de 10 alunos, lá no Texas, entendeu? Tem que fazer essa caminhada. Não pode, mesmo já sendo um senador. E ele ainda faz, mesmo sendo presidente. O brasileiro não. A campanha do brasileiro ainda é uma campanha por cima. Né? Chegar na televisão, fazer um discurso e arrecadar o dinheiro dos banqueiros e das empreiteiras, né? E se bancar na política através dos caciques que fazem o voto local, que fazem a campanha local. Né? Então, esse tipo de política está desgastada. O novo da política que a Marina está introduzindo é o repeteco disso. É o repeteco disso. Por quê? Porque ela aparece com uma semi-equipe, né? Que é o quê? De banqueiros, né? Uma semi-equipe de banqueiros, uma plataforma conservadora, uma plataforma liberal conservadora, e que repete toda essa situação. Então, a independência dela é uma independência, digamos assim, é aquela tábua de salvação para quebrar com a coluna vertebral do PT e do PSDB, que estão desgastados. A população mais escolarizada embarca na Marina. Sim. Né? Porque tá chovendo perguntas aqui, Paulo, e a grande maioria das pessoas estão perguntando: votar em quem? Eu não tenho opção, o que eu faço? Assim, tá difícil, a gente já comentou isso outro dia aqui, tá complicado. Por que as pessoas... Eu não entendo essa vontade de votar, essa tara de votar. Qual é o problema de você não ter... Eu não entendo, quer dizer que você está na vida. E aí você parece moça do século passado, que tinha que casar. Quer dizer, a moça não pode ficar solteira? Ela tem que casar? Eu não. Bobagem, quer dizer, tem que votar? Por que tem que votar? Eu não decidi ainda para quem eu vou votar presidente. Não sei, se você não tem candidato... candidato... é que eu vou votar para presidente. Eu não tenho candidato para presidente. Mas eu acho muito importante, por exemplo, eu tenho candidato para deputado federal e estadual. E eu gosto. Por quê? Deputado federal e estadual é aquele que você tem mais contato. É aquele que você pode ir atrás melhor ainda. São os que estão fazendo as leis. Tem uma consciência de cidadania no Brasil que é completamente errada. Completamente errada. As pessoas acham que elas têm que votar. Tem americano que não fica 30 anos sem votar, 40 anos sem votar, ele não se acha menos democrático. Uhum. Primeiro que o voto no Brasil não é obrigatório, como se diz. Não é. Você pode pagar a multa lá, e se você for pobre, você nem multa paga. Então, a primeira coisa que não tem esse negócio. Segundo, é que você pode anular, pode votar branco. Você não precisa votar. Você não precisa legitimar uma pessoa que você não quer. Nós temos que parar de votar negativamente, Fran. A nossa democracia só vai melhorar a hora que as pessoas falarem assim: eu não tenho candidato. Eu não escolhi essas pessoas, eu não quero essas pessoas. Agora, o brasileiro parece que comprou um rótulo de cidadão, onde o cidadão só é cidadão se ele vota. E o TSE erradamente faz uma propaganda como a festa da democracia, o momento mais importante da vida do brasileiro. Não é. O momento mais importante da vida do brasileiro é quando nasce o filho, quando ele arranja um emprego, quando ele ganha dinheiro, quando a mulher dele está com saúde, quando ele está com saúde. As eleições não são o momento mais importante da vida do brasileiro. Nem do ponto de vista da vida do brasileiro cidadão. Tem uma coisa muito errada. Fica parecendo que eleição é só o dia de votar. Isso é a pior mentalidade que existe. Pelo contrário, tem que votar você no cara, pode tem que encontrar um candidato. Você pode nunca votar, você pode nunca ter votado, você pode não ter candidato. Isso faz com que você, talvez ainda mais, tem que ir lá cobrar das pessoas que estão lá, que foram eleitos por outros, se dane foram eleitos por outros, né? Teve uma época... Parece que a pessoa se livra também um pouco da situação. Tipo, eu votei, agora acabou minha cidadania aqui. A cidadania se encerra na hora que ele vota. E ele delega poder... Né, pro cara. Isso. E aí, ele no dia seguinte, ele começa a meter o pau no candidato dele, como se ele não tivesse votado. Mas foi aí que eu gostei daquela outra propaganda, que eu devia ter pego até pra gente discutir, não pensei nisso, que
tá a família reunida, fazendo coisa do dia a dia, tem um candidato o tempo todo lá enchendo o saco da família. Sim. A mulher vem com a salada, com a bacia de salada, assim, e ele vai lá, bota a mão na salada, come, vai falando de boca cheia na mesa, dando vexame. É isso. Isso é, sim, a democracia. Essa é a ideia que a gente tem. Tem que pensar exatamente, votou ou não votou de um candidato, mas tem que saber que quem tá lá tem que estar cobrando as coisas que eles fazem. Tem uma desresponsabilidade do brasileiro. E, ao mesmo tempo, essa desresponsabilidade do brasileiro, ela reflete nessa necessidade de ter o candidato. É interessante porque o americano não precisa do candidato. Ele não tem candidato, ele não se acha menos democrático, ele não se acha menos americano, ele não se acha menos patriota por não ter um candidato. Então, tem épocas assim que os Estados Unidos têm problemas de legitimidade. O país fica... assim, pô, mas não veio tanta gente votar, a democracia está desgastada. Isso é necessário perceber que está desgastado, né? A nossa democracia está desgastada, no entanto a gente continua votando negativamente, votando nenhum para não deixar o outro entrar, e aí a gente não se responsabiliza com esse um. Exato. Né? Então é uma mentalidade que precisa ser superada. Nós precisamos sair desse melê. Precisamos, muito né? bom. Mas, Paulo, vamos ter a coragem de, quando não ter candidato, não votar. Quando eu anunciei o programa, eu quis anunciar religião versus democracia, versus política, porque a grande questão, como eu já falei, foi no final de semana com a Marina. Sim, sim. Né? Sim. Então eu vou pedir pro nosso diretor colocar a imagem que eu selecionei, onde tem alguns tweets sobre o que aconteceu nesse final de semana. Se vocês verem a imagem agora, começa com a campanha da Marina na sexta-feira. O plano de governo dela falava que ela apoia as propostas em defesa do casamento civil igualitário, ou seja, a questão do casamento gay e tudo mais. Então, no sábado, o pastor Silas Malafaia postou: aguardo até segunda uma posição de Marina. Se isso não acontecer, na terça será a mais dura fala que já dei até hoje sobre um presidenciável. Então, no sábado mesmo, pouco tempo depois, já foi mudada essa proposta de governo da Marina, que já dizia o quê? Ao invés de dizer que ela é totalmente a favor, em defesa do casamento civil igualitário, fala assim, olha, garantir os direitos da união estável já foi garantida, das pessoas do mesmo sexo, então pronto, isso daí já é uma questão que já está resolvida. Sei. Né? Isso gerou um grande problema. Isso gerou por quê? Por que gerou um grande problema? Primeiro, não geraria se fosse qualquer outro candidato. Acho que nem com a Dilma mais. Dilma já teve esse problema no passado. Uhum. O Aécio não teria. Gerou o problema com a Marina porque o eleitor da Marina é o eleitor mais escolarizado. Né? Ele, independente de ser a esquerda ou a direita, ele é o eleitor mais escolarizado. Ele é o mais jovem e mais escolarizado. Então ele é sensível a quê? Ele é sensível ao racismo, ele é sensível à homofobia, ele é sensível às questões ambientais. Sim. Ele se parece, né? Ele está começando a se parecer com o eleitor jovem europeu e com o eleitor jovem americano. Ele está começando a parecer com isso, embora ele seja escolarizado para mais do que o necessário. Né? O brasileiro, para parecer com o europeu de ensino médio, ele precisa ter pós-graduação. Né? Embora seja escolarizado para mais, né, ele está começando a se parecer com o eleitor progressista americano, que não é mais nem de esquerda nem de direita. Ele é um eleitor, digamos assim, mais pró-ativismo e um pouco anticapitalista, digamos isso. Né? Então, esse eleitorado está votando na Marina, está procurando na Marina uma saída. E esse eleitorado não suporta os evangélicos, né, em geral. Por quê? Porque os evangélicos, em geral, independentemente de ser verdadeiro isso que eu vou falar ou não, a marca com que eles ficaram na sociedade, e isso graças aos pastores deles, né, é uma marca de retrocesso, é uma marca de querer influenciar na política para além do que eles podem, para além do que eles devem. Né? E aí, mesmo as pessoas que não são sensíveis ao movimento gay, começam a achar que ela, Marina, né, tem alguma coisa a esconder, né, porque ele ameaçou ela. Sim. Ele falou, vou fazer uma crítica dura em relação ao presidenciável. Então, o retrocesso dela não deu a impressão dela estar fugindo da questão gay, deu a impressão que ela está fugindo de uma questão pessoal dela. Alguma coisa tem essa mulher, né, que ela não pode enfrentar. Por quê? Ela poderia muito bem enfrentar.
ela poderia muito bem deixar isso na pauta do programa de governo e dizer que ela, pessoalmente, não está decidida. Lógico. Mas ou agora, não, tirar do... está decidida que ela não concorda. Eu não concordo, eu concordo. Eu faço como que ela fez com o aborto. Não sei, precisa amadurecer. Fazer plebiscito. Tal. Não, mas ela tirou. No tirar, ela mostrou que está escondendo alguma coisa, que está com medo de alguma coisa. Eu acho que fica uma questão esquisita. Para essa geração jovem, que seria a pessoa que vota na Marina, fica uma questão esquisita. Por outra questão também, ficou parecendo o quê? Temos dois problemas sérios aí. A Marina está sendo mandada pela religião, ou seja, a religião vai influenciar no que a Marina vai decidir, no futuro dela como presidente. 2, ela é mandada por um homem. A gente está tão feliz, né? Está todo mundo tão feliz que finalmente a gente tem várias candidatas mulheres. Ela é mandada por um homem, que é uma Malafaia. Vão ser praticamente 2 mulheres vão concorrer agora à presidência de novo, que a gente está feliz com isso, uma mulher conseguiu chegar. E aí, de repente, ela retrocede, por quê? Porque um homem e a religião estão mandando nela. Isso e uma religião extremamente... E uma religião extrema, que tem um extremo pendor para o domínio sobre a mulher. Né? Uma religião que não gosta da mulher, porque sempre coloca a mulher em segundo plano, a mulher como companheira do homem, como que obedece o homem. Não é uma religião aberta para a mulher. Né? Então isso pesa, isso tem um peso nos escolarizados. Agora, fora a porcentagem de gays que abriram a boca no trombone, né? Quer dizer, foram para a internet para realmente romper com ela. Né? Eu vejo o seguinte, eu vejo que me parece que o que está se perdendo no Brasil, isso hoje ficou muito interessante no debate de hoje à tarde, ficou muito interessante porque o único candidato que fez o papel pedagógico que tem que se fazer numa eleição foi Eduardo Jorge. Poxa, foi. Né? Independente de eu concordar com ele ou não, eu até tenho mais dúvidas do que ele em relação a aborto, em relação a combate de drogas e tal, né? Não são questões simples, para o filósofo não são questões simples. Né? Mas ele colocou uma coisa interessante, qual? Não se faz esse debate a partir dos candidatos. Por quê? Porque os candidatos são covardes. Eles não enfrentam essa questão. Então deixa eu aproveitar para a gente continuar. Então aí é que está o problema. Nessa hora é que a política perde o seu conteúdo pedagógico se você não faz a discussão. Eu estou procurando agora quem que foi que mandou uma mensagem para mim. Essa é engraçada. A Rafa fala: a Marina é a verdadeira mulher melancia, verde por fora e vermelha por dentro. Isso aí é uma pessoa de extrema direita que não sabe o que está falando. Essa Rafa. É engraçado. A Sara fala: é incrível que as pessoas culpam a Dilma de tudo, mas afinal de contas, quem colocou a Dilma lá? Eu vi uma das mensagens, Paulo, não estou conseguindo encontrar. Uma pessoa fala, sim, aqui, a Thaís. A Thaís fala: por que a Dilma nunca responde as perguntas? Responde, como não responde? Olha só uma coisa, eu acho que... As pessoas que... Não responde. A Dilma não. Hoje ela respondeu. Muito mal e porcamente. A Dilma tem um discurso bem pronto e fechado, no qual você não encontra a sinceridade dela, você encontra o quê? Mas quem respondeu? Quem respondeu? O Eduardo Jorge respondeu. Mas quem que respondeu as perguntas? O Eduardo Jorge respondeu. Isso que eu gostei no discurso dele. Realmente fica uma conversa. Não adianta eu e você, a gente está conversando aqui, eu te falo A e você começa, não talvez responder sobre B, mas você responde um discurso, Paulo, responde um discurso pronto sobre o A. Eu não gosto disso no debate político. Às vezes a pessoa está te perguntando uma coisa e você não está escutando o que ela está falando. Você quer fazer ali a sua... Não, sei, o cara está com o papel ali para fazer a campanha. Inclusive, ele é o único que... O Eduardo Jorge é o único que, quando perguntado alguma coisa, assim, você faz sim ou não? Ele fala mas sim, fora Eduardo Jorge, Eduardo Jorge, dos irmãos siameses ali, quem que respondeu? Nenhum. Então não é o problema da Dilma. Não é só da Dilma. Não é o problema da Dilma, quer dizer, Mas ela ainda assim é pior, porque de vez em quando você vê algumas respostas, como o do Aécio, por exemplo, ele começa respondendo com aquele sorriso travado dele, que ensinaram que ele tem que fazer na TV, ele começa respondendo ali dentro do jornalzinho dele, e de repente ele fala assim, não, mas olha, isso que você falou, ele ainda volta um pouco. A Dilma tá muito... travada, ela não está travada, ela é travada em discurso, mas né? veja só. É mais complicado. Eu vejo um problema eu acho que nenhum deles responde as perguntas. Nenhum deles responde. Respondem mal e porcamente. Mas a Dilma ainda assim está pior. O problema é que a Dilma tem o que falar.
e os outros não têm o que falar. Então ela tem que mostrar dado, tem que mostrar o que ela fez. quer mostrar o serviço. Ela quer mostrar assim. o serviço. Tá. Né? Mas os outros não... Veja só, quando você vai nas três grandes questões, é uma questão só para três. Uhum. Quem são seus apoios? Nenhum dos três pode responder. Não pode. Não pode. Quem financia a Né? campanha? Quem financia suas campanhas? A Dilma fala, está tudo transparente, criamos... Mas não diz quem. Não diz. Não pode dizer. A Marina não pode dizer. E o Aécio muito menos. Quer dizer, esse é o grande problema, Fran. Eles não respondem as questões quando eles são postos, né, na parede. Não tem condição de responder. É isso que precisa acabar na nossa política. É isso que faz com que a política brasileira seja sempre uma política possível de ser analisada pela ciência política e não pela filosofia política. Porque a ciência política não está se importando com essas questões. A ciência política vai e faz a análise. Respondeu isso, respondeu aquilo, propôs isso, propôs aquilo, está com tantos votos. A filosofia política não. A filosofia política tem um horizonte. Uhum. Quem é o seu horizonte? Qual a utopia que você está propondo? Né? O que você está propondo no horizonte? Essa pergunta imediatamente chama o quê? Quem é que está te apoiando? Porque quem está te apoiando vai deixar ou não vai deixar você chegar nesse horizonte. Então a filosofia política, ela, ao colocar o horizonte, ela reclama por quem está aqui atrás para chegar lá. Você não pode pôr numa corrida, né? Você falar assim, olha, lá no horizonte tem uma cenoura, e você põe aqui atrás um coelho, né, e uma vaca. Só vai chegar no horizonte, você já sabe que quem que vai correr para o horizonte é o coelho, a vaca não vai correr. Então é quem está aqui atrás que vai chegar no horizonte. Então quando a filosofia política põe a questão do horizonte, onde é que nós queremos chegar, né, em termos de utopia, né, em termos de uma quase utopia, porque pretende ser realizada, sim, aí é que você vai entender que você tem que perguntar quem está apoiando. E a ciência política não pode fazer isso, porque ela fica na análise de conjuntura. E o que a gente pode nós estamos viciados em ciência política. Para melhorar isso. Eu vi que o Eduardo Nós estamos viciados em ciência política. Nós estamos viciados. Quando vai na televisão, os jornalistas, todos eles participam da conversa da ciência política. Nenhum. Quando você começa a discutir alguma questão mais filosófica, que precisa de pôr o horizonte, o pessoal se afasta. E aí, por incrível que pareça, o William Bonner fez um bom papel. O William Bonner fez. Né? Nisso, com relação a isso. E com relação a essa coisa de perguntar e falar assim, não foi isso que eu te perguntei, responda. Infelizmente, insistir. o único partido que poderia pôr essa questão do horizonte é o PSOL. Sei. Né? Porque ele tem o socialismo como horizonte. Mas ele também não põe. Por quê? Porque ele repete o jargão. É o capital financeiro, o capital internacional. Mas ninguém sabe o que significa isso. Falar que é o capital. O Eduardo entendeu? Jorge falou. Agora, o Eduardo Jorge fez. Ele apresentou. Ele pôs um horizonte. Colocou. Né? Pôs um horizonte. Então, aí você começa a fazer o quê? Com a ciência política, que os jornalistas gostam tanto, começa a decair, e a análise filosófica começa a crescer. Melhora a condição do debate. Não estou dizendo que a ciência política é pior ou melhor que a filosofia. Estou dizendo que a filosofia, por conta de pedir a resposta em relação a temas utópicos, ela chama você para o horizonte. Ao chamar você para o horizonte, ela chama você para quem está te apoiando. Olha, é engraçado. Ela obriga você a revelar. Se não revelar, não tem jeito. Exato. O Fidelix chegou a falar em um momento, assim, no final já do debate, eu sei que eu não vou ganhar essa eleição, que eu não tenho chance de ganhar, mas eu estou aqui para fazer o contraponto com esses candidatos. Né, para pegar no pé deles, para falar, olha... E aí muita gente na internet, ao mesmo tempo assistindo TV e vendo na internet, fala assim, que cara idiota, se ele não tem chance de ganhar, por que se candidata? Assim, exatamente por isso que ele tem que se candidatar. Exatamente. É para fazer o contraponto, é para ser oposição, é para fazer... E outra coisa, ninguém sabe quem vai ganhar também, né, gente? Não é assim a questão. Veja só, quando é que foi que... É interessante isso notar, né? Quando é que uma pessoa que começa a ficar viável eleitoralmente, né, ela, ao invés de ficar corajosa, fica medrosa. Né? Esse é o triste da política, né? Quer dizer, quando uma pessoa tem condições, ela está em primeiro lugar, ela tem condições de avançar, aí ela fica com medo de perder votos e ela começa a ficar covarde, ela começa, primeiro, não ir nos debates, né? Lembra? As pessoas não iam nos debates, né? Porque já estava na frente. Agora vai e não responde. Então, nenhum dos três vai responder. Eles são candidatos que estão na disputa.
É interessante isso, porque nós estamos viciados nessa situação. Nós estamos viciados nessa situação de que em time que está ganhando não se mexe. Então o cara está na frente, ele não mexe. Né? Exato. Ele não tem criatividade para mexer estando na frente. Tem muita gente que saca, bom, eu estou na frente, então eu tenho moral para mexer. Não, no Brasil é covardia. O cara está na frente e fala, não vou mexer porque eu já estou ganhando. Aí ele perde. É muito interessante isso daí. Né? Paulo, duas perguntas. O Wesley fala sobre essa questão que a gente estava falando sobre religião e política, né? Se a religião é um empecilho ao avanço político. Veja só, na debate da Bandeirantes, a Luciana Genro começou com essa questão em cima do... Então, posso te cortar? Eu tenho um trecho, a gente já pode conversar sobre isso. Eu vou aproveitar, então. Coloca o segundo vídeo pra gente, produção, por favor. Tô frustrada porque ninguém me perguntou, Boixá. Perdão? Tô frustrada porque ninguém me perguntou. A escolha é livre, candidata. Eu vou perguntar para o Everaldo. Me permita lhe chamar de Everaldo, porque eu não gosto de misturar política e religião. Acho que isso é impróprio. O senhor era da base do governo quando a presidente Dilma suspendeu o programa Escola Sem Homofobia. E isso gerou uma situação em que os professores não receberam esse material didático. E o senhor não se sente responsável pelas mortes de homossexuais, resultado do preconceito? Nunca tive preconceito, nunca fui responsável por morte nenhuma. Eu acredito que, inclusive, eu tenho muito prazer, muita honra de o meu nome, sou chamado desde a juventude, sempre fui um pregador do Evangelho, mesmo não sendo pastor ainda naquela época da juventude, sempre fui chamado de pastor, então não tenho por que esconder o meu nome de pastor. Tenho muita honra de ser chamado de pastor. Procuro o máximo honrar este nome, que é uma vocação dada por Deus. Eu acredito que hoje no Brasil foram fechadas nos últimos 10 anos mais de 32.500 escolas na área rural desse país. Faltam mais de 300 mil professores de matemática, mais de 250 mil professores de português no ensino básico. Então nós temos muita carência na educação. Eu, que sou fruto da escola pública, sei o que representa, o que representou para mim de família humilde, o que representou para mim uma escola pública de qualidade. Então, meu compromisso é com o restabelecimento da dignidade do professor, para que aquela minha tia Tereza, tia Vera Lúcia, que me tratavam, me deram conhecimento e educação, possa ser restabelecida. A dignidade, capacitação do professor e com a dignidade de um salário para trazer educação para as nossas crianças. Porque hoje nós temos essas dificuldades, nossas crianças estão saindo da escola sem saber ler, sem escrever. Então, minha preocupação é com todo brasileiro, sem discriminar ninguém. Eu, na minha vida de militância política, desde 1981, venho militando e nunca fui discriminado, nem nunca discriminei ninguém. Eu vou trabalhar no meu governo para todo brasileiro, sem discriminar qualquer pessoa, independente da sua raça, do seu credo, da sua religião, enfim, da sua condição social, enfim, eu tratarei todos os brasileiros igualmente. Eu tinha pego esse trecho também por causa dessas outras questões, de falar de educação e de falar do preconceito, né? Com homossexuais e tudo mais. Mas você está falando assim, você acha que a religião atrapalha? Não, você veja que Foi certo o que a Luciana Genro fez? Não, quer ver, é uma confusão que as esquerdas fazem. Né? O pensamento popular das esquerdas. De que o Estado laico é Estado ateu. Que o Estado laico... Bom, o Estado laico é Estado laico, não é Estado ateu. Existe uma confusão com existe uma confusão. Tem gente que pensa que é o Estado ateu. O Estado não pode ser ateu, as pessoas podem ser. O Estado não pode, o Estado só pode ser laico. Não cabe a condição de ateu para a instituição, né? Só cabe para a pessoa. Agora, a instituição pode ser laica, o Estado laico. Quer dizer, como é que surgiu o Estado laico no Brasil? O Brasil era um império, um herdeiro do Império Português. E os impérios, os reinos europeus estavam ligados à Igreja Católica. Quando alguns dos reinos se desligaram da Igreja Católica, eles fundaram as igrejas nacionais, as igrejas protestantes e tal. Espanha e Portugal ficaram dentro do catolicismo, então igreja e império era a mesma coisa. Havia, portanto, uma comunhão entre Roma, o papado,
e o Império. E isso continuou no Brasil. Quando terminou o Império, né, e veio a República, essa situação, obviamente, na República não cabia e ela se desfez. Mas ela não criou nenhum grande problema. Por quê? Porque a população brasileira, oficialmente, era católica. Né? Não se computava as outras religiões. Né? Não se computava o negro como tendo uma religião. Então, oficialmente, era católica. Quando é que começa a aparecer a discussão sobre o Estado laico no Brasil? Mais recentemente, porque cresce o número de outras religiões. Então, é o crescimento das outras religiões que faz com que o Estado assuma a sua laicidade do começo da República, ou seja, a neutralidade. Que, por exemplo, não colocar crucifixos nos locais públicos, quer dizer, porque existe isso aí até o de menos. O grande problema é a confluência de poder. Né? A confluência de poder. A Igreja Católica sempre teve um trânsito fácil nos mecanismos de poder, né? Por razões que ela tinha estado no poder. Entendi. Né? Então, as outras igrejas agora, ao invés de elas perceberem que isso é um mal, elas querem substituir a Igreja Católica, elas querem participar do Estado do mesmo jeito que a Igreja Católica participou. Então, elas não querem o Estado laico, elas querem apenas substituir a religião que estava lá no poder. Então, elas começam a invadir o Estado, né? Começam a fazer conluios com os governos. E aí cria-se essa ideia de que o Estado precisa ser ateu. O Estado não pode ser ateu. O Estado laico é neutro. Ele não pode sofrer influência de nenhuma religião. Para quê? Em benefício de todas. Para ele próprio poder manter as leis, né, que fazem com que a independência de credo, a liberdade de credo das pessoas se efetive. Então a Luciana não pode pedir para o cara não ter religião. Ele tem a religião dele. Não tem problema ele ter a religião dele. E não tem problema ele ser chamado de pastor. O que tem problema é se ele, no governo, começar a privilegiar a igreja dele do mesmo modo que no governo alguém privilegia uma empreiteira. Aí começa a ter problema. Agora, em termos de sociedade, as pessoas, o Estado é neutro, o Estado é laico, justamente para garantir a religiosidade de todas as pessoas. E é legítimo, Fran, é legítimo que as pessoas possam falar de religião no âmbito da política. Por quê? Porque a religião é uma moral popular. Então é claro que se eu não conheço fulano de tal, eu perguntando a religião dele, eu posso ter mais ou menos uma ideia da moral e da ética dele. Então, tanto o eleitor quanto o próprio candidato podem se abrir, e até devem se abrir, em questões religiosas. Agora, o que eles não podem dizer é a seguinte coisa: eu vou governar assim. Não, eu não vou governar assim, mas eu particularmente sou esta pessoa. Entendo. Que defendo tal coisa, que não defendo tal coisa, que fala em Deus, não fala em Deus. Eu posso fazer isso para me tornar mais, digamos assim, conhecido da população. Isso é bom, isso não é ruim, isso é muito bom. Então, como que você vê essa crescente da bancada evangélica no país? Esse é o problema. Bancada, é a pergunta do como é que é? Bancada evangélica. É permitido? Claro que é. Sim. Claro que é permitido bancada ser religiosa. Existe até um partido na Europa, Democracia Cristã. Aqui também nós temos também temos, mas esse partido já foi forte no Brasil. Deu Montoro, deu Plínio, deu Arruda Sampaio. Quer dizer, se você, por exemplo, o Partido Comunista, ele tem uma religião. Qual? O ateísmo. Né? Os partidos progressistas, os partidos progressistas no passado, que eram derivados do positivismo, eles tinham uma religião, a religião positivista. Quer dizer, eu não entendo por que as pessoas não podem ter religião. Pode. A questão não é da política, a questão é da política no Estado. Enquanto está havendo o debate, enquanto está havendo a candidatura, enquanto está havendo o movimento social, enquanto está havendo os partidos políticos no movimento social, a religião está presente. Ela não pode reaparecer nos mecanismos de Estado para controlar o Estado. Aí é outra coisa. Resumindo, assim como o candidato não pode colocar os parentes dele para trabalhar ali em cargos né, públicos e tudo mais, ele também não pode beneficiar a religião dele, os interesses da religião dele para. No Brasil, todas as religiões, apesar do Estado ser laico, todas as religiões são beneficiadas pelo Estado. Com a isenção de imposto. E com a isenção de imposto. Isso eles não falam. Né? Então deveria reclamar disso. E não do cara ser chamado pastor, não pastor, dele acreditar em Deus, não acreditar em Deus, se ele é a favor do coito anal, não é a favor do coito anal. Não, essa que não é a questão. Essa é uma questão
que pode ser conversada nas eleições. Se alguém perguntar, pode, conversa abertamente. Né? Agora, o que não pode é isso passar para dentro do Estado. E tem passado. Tem passado. Tem passado. A própria isenção das igrejas de impostos... Isso afeta a democracia. Isso afeta. Isso afeta, porque a isenção de impostos afeta. A gente está com 2 problemas de isenção de impostos aqui no Brasil. ProUni... Não, nem pensei nesse. Um é para grandes corporações que devem muito para o governo e não estão pagando. Não pagam. Né, que a gente está sabendo. E a outra é com questão da religião. E o ProUni? O ProUni que as pessoas tanto falam é uma forma do empresário não pagar imposto. Entendeu? Então as pessoas... É muito condescendência. Todo mundo paga imposto, porém... Alguns não precisam pagar. Então, empresário do ensino não precisa pagar, porque troca por vaga do ProUni, que é uma merda. A religião não precisa pagar. Banqueiro, quanto muito rico, também não precisa pagar. E fica por isso mesmo. Cara que cria as tais... como é que fala? Quando você falências. Sim. Cria as falências. O governo vai lá e põe o dinheiro. O governo vai lá e põe o dinheiro. Então, interessante, né? Então, e todas essas pessoas... Quando você vai conversar com ela, a maioria delas são liberais. É isso que é interessante. Eles não querem intervenção na economia e a intervenção do Estado na sociedade. Mas são os primeiros a pedir intervenção para tirar o imposto deles, para beneficiá-los, para bancar os bancos deles. Quer dizer, eles são liberais de Araque, né? Porque, são liberais de Araque. E o ser liberal assim é fácil. Paulo, e o César pergunta também que, além dessa questão financeira, se essas igrejas estão também, se na verdade a religião, ela está bloqueando, de certa forma, leis para melhorar na ciência, com relação aos homossexuais e tudo mais. Não. Isso daí não... Veja só. Por exemplo, a discussão do aborto. Você acha que a religião tem influência ainda no Brasil sobre a discussão do aborto, legalização de maconha? Tem, e tem que ter. Ela está cumprindo o seu papel. Lógico que ela está cumprindo o seu papel. Ela é uma regra, a religião, ela é uma relação nossa com as divindades. Então nós perguntamos para as divindades o que as divindades querem que a gente faça aqui para ter uma vida reta. E as divindades dizem, você faça assim, faça assado. Isso aí, né, é uma moral, é uma ética. Sem isso, não há o homem. Não há o homem tem regras normativas para poder viver. E as pessoas têm que entender isso. Tem que entender isso. Que... A gente já discutiu isso aqui na Hora da Cruz. A gente acha que é tanto problema na questão de células-tronco. Porque a religião pegou tanto no pé com essa questão de usar o feto para ser feito células-tronco que a ciência acabou tendo que fazer novas descobertas e tentar de outras formas e descobriu que dá para tirar células-troncos de outros lugares. Mas, quer dizer, às vezes a gente acha que está atrapalhando de um lado, mas nessa questão, às vezes, de um debate para tentar engrandecer as coisas, pode ajudar. O problema é você saber o que é atrapalhar. Esse é o problema. Né? Veja só, você só a favor do aborto, mas do ponto de vista do bebê que está lá dentro, não é bom. Não é. Se você aparecer com uma agulha lá na porta da vagina dele, ele vai falar e perguntar para ele, olha, você é a favor do aborto? Algumas pessoas vão falar assim, ele não sabe nada. Opa, peraí. Se ele não sabe nada, então tem muita gente aqui na sociedade que já nasceu que também não sabe nada. Epa! Né? Então veja só, os cachorros que nós protegemos, as crianças menores, os loucos, os escravos, os que não sabem falar direito, os com problema mental, entendeu? Nós protegemos todas as pessoas, também não sabem nada. Então por que isso? Então por que o bebê que também não sabe nada, o bebê não está vivo ainda? O quê? Escutei bem isso? Quer dizer, é complicado isso. É só você mudar a perspectiva que você vê o quanto é complicado as coisas. E aí que entra o trabalho da filosofia, E aí que entra o trabalho da filosofia. Vamos ver o último vídeo? Vamos olhar? Vamos dar uma olhadinha no último vídeo para a gente conversar. Um apaixonado pela questão da saúde, sou o autor da Lei dos Medicamentos Genéricos, sou eu. O autor da Lei do Planejamento Familiar, um dos autores com você, inclusive, da Sistema Único de Saúde. Quero me dirigir a você para uma pergunta em relação à saúde. Você concorda que 800 mil mulheres brasileiras todos os anos sejam classificadas como criminosas porque foram obrigadas a fazer uma interrupção de gravidez por algum motivo muito grave na sua família? E o Brasil perder um Vietnã por ano, são os 50, 52 mil que morrem por ano, é uma coisa incrível. E é claro, muita coisa pode ser feita.
Nós temos, por exemplo, nós apoiamos a emenda feita pelo Luiz Soares e apresentada pelo senador Lindenberg de reforma da polícia, unificação, profissionalização. Mas a medida mais importante, a medida que tem uma maior influência, né, na diminuição da criminalidade, seria e será, se vocês admitirem e votarem o projeto que o PV apresentou agora no começo do ano, a legalização com regulação das drogas psicoativas ilícitas, porque é daí que sai o financiamento dos exércitos criminosos para dominar as penitenciárias, para corromper a polícia e para fazer o sofrimento dos brasileiros. A legalização e a regulação vai ter um efeito positivo, porque nós vamos poder esvaziar grande parte das penitenciárias, nós vamos liberar a polícia para trás dos crimes realmente perigosos e vamos tratar e apoiar as pessoas que precisam de nosso apoio para não usar as drogas psicoativas. Paulo Eduardo Jorge, ele ficou até com fama de maconheiro na internet, né, por causa desse discurso, mas porque o brasileiro é muito hipócrita. Nesse sentido de não colocar certas questões, a gente não toca em certas questões, né? Por exemplo, a gente não gosta de falar do aborto, a gente não gosta de falar sobre legalização das drogas, a gente não gosta de falar que no Brasil, é muito triste o que está acontecendo a guerra lá em Israel, e Israel está matando as criancinhas na Palestina, só que a gente aqui no Brasil morre mais criança diariamente do que na guerra inteira, que já aconteceu na vida, mas quer dizer, o Eduardo Jorge fez um bom papel colocando essas questões que são chatas de se falar e que ninguém quer tocar nos debates. A gente quer falar de economia, tá tendo uma marolinha, não é marolinha, quer dizer que não. Então eu achei um bom papel dele no debate, pelo menos para colocar tá fazendo o papel que o Lula fez há 30 anos atrás. Me lembrou muito, o debate do primeiras Lula, eleições assim. do PT, o PT não tinha chance de ganhar, exatamente. Então o PT fazia o papel de vale trazer, a pena olhar na internet, viu, pessoal? De trazer as questões que os outros partidos não tinham coragem de colocar, né? Hoje o PT é o grande PMDB, né? Ele está lá no poder, o PT é o grande PMDB, né? E o PV está fazendo esse papel aí pela primeira vez, porque as outras vezes também não conseguiu fazer, né? Agora está fazendo aí com o Eduardo Jorge, tá bom, acho bom que ele faça essas coisas mesmo. As coisas não são tão tranquilas assim, né? Não é com decreto que você resolve essas coisas. Não é né? legalizando, não é com decreto. Aborto, legalização de drogas, isso não é com decreto que se resolve. Você precisa ter um amadurecimento para o decreto sair apoiado. Se ele sai sem apoio, piora as coisas. E não só, é muito bem pensado também em várias questões. Então tem que sair apoiado, tem que ter um amadurecimento não é com plebiscito também. Não é com plebiscito. É com o trabalho do Congresso e com esses debates, porque você vai amadurecendo. Porque a população tem que apoiar uma regra, uma lei, para que a lei pegue. Principalmente por exemplo, um debate, existe na net um debate do Boff, na Roda Viva, perguntando para ele sobre o casamento gay, há 20 anos atrás. E ele falou exatamente isso, falou assim, olha, eu não sou nem a favor nem contra nesse momento, por quê? Porque a discussão não está posta no Brasil. Passou 20 anos, a discussão está posta. Então, tem amadurecimento, tem gente para apoiar, tem uma certa condescendência da sociedade, então vai. Agora, quando você aprova uma coisa que não tem apoio social, você piora muito as coisas, piora demais, porque aí todo mundo se volta contra aquela lei, né? E burla a lei. E a gente tem que saber que a discussão nunca vai parar. Por exemplo, alguns estados americanos que liberaram o aborto, que o aborto é legalizado... E droga também. Voltam. Não só voltam, como em frente às clínicas de aborto, tem um trabalho intenso de pessoas lá, conscientizando, tentando conscientizar a pessoa, olha, não faça o aborto, eu vou te dar outras opções de vida e tudo mais. Outra coisa é que essas coisas também, às vezes, elas não são estudadas direito do ponto de vista técnico. Então, por exemplo, aborto nos anos 60 é uma coisa. Aborto nos anos agora é outra coisa, porque tem pílula do dia seguinte. Tem pílula do sétimo dia seguinte. Pílula do sétimo dia. Tem as questões a respeito de adoção e não adoção. Sim. São outras, né? O mundo mudou. Mudou. A mesma coisa em relação às drogas, né? Quer dizer, fumar maconha para se divertir, como era nos anos 60, nos anos 70 foi diferente. A droga veio para matar. Depois, nos anos 80, foi outra coisa. Agora, o narcotráfico já é uma instituição. Então, são coisas diferentes, sabe? São coisas diferentes que estão sendo... O próprio efeito da droga é diferente. As drogas também passaram por modificações. Exato. Né? Paulo, uma perguntinha rápida para a gente fechar o programa. O William quer saber o que você acha da comparação, da suposta comparação, isso que eu ia falar, William, não sei se é mesmo. Mas enfim, a suposta comparação do Dirceu, de que a Marina é o Lula de saia. Ele negou.
Ele negou que ele falou isso. Ele negou que ele falou isso. Mas você acha que é uma boa analogia? Não, não é uma péssima analogia. Também acho. O Lula foi um candidato, na primeira eleição, um candidato altamente transparente. Altamente transparente. Eu adoro o debate dele na época que o Silvio Santos concorreu às eleições. Ele enfrentou, o Lula, em 1989, enfrentou todas as questões, inclusive uma questão que nunca mais foi posta depois em programa nenhum, que era a questão, era o décimo ponto de pauta do PT, no programa do PT, que era a desprivatização do Estado. Então, veja só, o PT chegou a ser um partido tão avançado em termos social-democrata, que ele pediu a desprivatização do Estado e não a estatização como os outros partidos socialistas vinham pedindo. Certo. Porque o Estado brasileiro não era uma questão de estatizar, era uma questão dele, ele já era grande. O problema é que ele estava dominado por grupos. Até isso apareceu no programa do PT. Tudo isso se perdeu. Por quê? Porque o Lula inventou de ser presidente, entendeu? Ele inventou de dizer, eu vou ser presidente um dia. E aí as coisas foram crescendo para ele ser presidente. Muito né? bom. Paulo, o pessoal adorou os comentários nossos hoje, gostaram do programa. Obrigada, viu, pessoal? Choveu pergunta hoje no programa, quero agradecer a todos. E fiquem então agora com um vídeo que faz um resumo, de certa forma, dos candidatos à nossa presidência. Boas eleições para todos nós, mas até lá tem show, a gente vai conversar muito sobre isso aqui ainda na Hora da Coruja. Até terça. Candidata Dilma Rousseff. No meu governo, eu considero que a nossa política, de fato, deu um passo à frente, como o governo está fazendo. No que se refere o governo do PSDB, no seu governo, no que se refere a essa posição, do governo Lula e do meu, porque o compromisso do meu governo será o Brasil que terá contribuído para isso. No meu governo, tudo deu certo. Com a candidata Marina Silva. Defender a nova política, a velha polarização da polarização. A renovação da política, velha política, fazendo a reforma das reformas, que é a reforma política, mas também a reforma política. Hoje, um dos graves problemas que nós estamos vivendo é o atraso na política. E a reforma política toma lá da cá. O candidato Aécio Neves, 1 minuto e meio, candidato. No governo da senhora presidente, o atual governo e o governo que a senhora comanda, é que o governo do PT, da presidente da República, sempre contra a ação do PT, o PT. Propaganda do PT. De Minas Gerais, com Minas Gerais. E melhoramos muito em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais que tem faltado ao seu governo. Pastor Everaldo. Uma escola pública de qualidade. Vamos passar para a iniciativa privada, a iniciativa privada brasileira, a livre iniciativa, a previdência privada. Nós vamos reduzir o Estado ao mínimo necessário, o livre mercado, a livre concorrência, trazendo a iniciativa privada, toda a iniciativa privada, se para a livre concorrência, passar para a iniciativa privada, um Estado mínimo necessário. Eu, que sou fruto da escola pública, a minha vida toda foi feita na iniciativa privada e principalmente eu que sou um defensor da liberdade. Sou contra o aborto, sou contra a legalização das drogas. Eu tratarei todos os brasileiros igualmente. O casamento é homem e mulher. Candidato Levi Fidelix. Bombardear bilhões, 18 bilhões, 105 bilhões de reais. 2 trilhões e 200 bilhões de reais, 600 bilhões. 1 trilhão e 400, 25 bilhões de reais. 20 bilhões, 11 bilhões de reais, 95 bilhões, 105 bilhões. 6 bilhões. Candidata Luciana Genro. O capital financeiro, que representam os bancos. O capital financeiro, os bancos, os interesses do capital. O capital financeiro, aos interesses do capital financeiro. Os bancos, do que o domínio dos bancos, dos milionários e do capital financeiro sobre o país. O capital financeiro, interesses do capital, com o capital financeiro. Estou frustrado. Quem fala agora é o candidato Eduardo Jorge. Paz e amor, Gandhi, Leon Tolstói, John Lennon. Acabei. Muito bem. Termina aqui o primeiro debate entre os candidatos à presidência nas eleições 2014. O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos.
Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!